Olá, mais uma vez nós estamos reunidos aqui no nosso Theo MediaCast, um momento especial de conversa, de bate-papo. Falamos de coisas atuais, falamos da nossa vida cristã, falamos sobre as coisas que escutamos. Nós temos referenciais para nós sobre tudo aquilo que vemos e temos belas oportunidades de conversar sobre questões que entendemos que devem ser debatidas dentro da nosso entendimento, aquilo que nós chamamos assim do nosso jeito de ver cristão, né? E assuntos que vêm para o nosso dia a dia. O assunto de hoje é um assunto que está recorrente por aí, porque temos escutado falar dos conflitos. Os conflitos hoje em dia, né, que nós vemos nos últimos anos, são guerras para todos os lados. Temos a famosa guerra lá na Ucrânia, temos conflitos lá em Israel, mas temos outros conflitos que são menos falados no mundo. Temos diversas questões que estão sendo pontuadas, mas especialmente com respeito a Israel, a questão que acontece em Israel, para nós traz uma preocupação maior, uma atenção maior, discussões, debates nas igrejas, muitas vezes, com respeito à escatologia, o que é isso, o que não é, e nós vamos conversar sobre esse assunto. Hoje eu tenho aqui comigo a presença de uma pessoa especial, ele vai se apresentar, mas professor de história, me fez uma relação das coisas lá, sociólogo, etc, etc, etc. Daqui a pouquinho você vai escutar e eu acredito que o assunto vai ser bem legal para você. Espera um pouquinho só, né? Depois desse nosso intervalinho nós voltamos falando alguma coisa importante. Muito bem, estamos de volta. Então eu tenho aqui como convidado de hoje. Ele perguntou para mim se me chamava de pastor, como eu chamava, eu vou chamar ele de professor. Acho que não precisa tanta coisa, mas o Eduardo, que está aqui conosco, eu peço que ele faça uma pequena apresentação. Ele é um cristão, milita na área do ensino, ele tem estudado muitas coisas, tem a ver com a sua área de conhecimento. Então, Eduardo, fala um pouquinho de você primeiro, para nós termos um enquadramento, depois nós vamos conversar sobre esse assunto tão importante para nós. Joia, Fernando, obrigado por estar aqui, obrigado pelo convite. Eu sou Eduardo Baez, sou casado com a Carolina há 27 anos, né? Estamos juntos há 32, temos 2 filhos, o Pedro e a Beatriz, né? A Beatriz tem 25, o Pedro tem 21. Estamos já há muitos anos congregando já na mesma igreja, temos pela graça de Deus a possibilidade de poder crescer e criar a nossa família dentro de uma igreja local, né? Isso foi um momento, uma grande bênção de Deus. Eu sou formado pela Unicamp em História e Ciências Sociais, a minha especialidade, melhor dizendo, é a área do estudo da política, né? Escrevi para as editoras Moderna e Saraiva durante muito tempo materiais didáticos e há 30 anos eu trabalho nos sistemas de ensino aqui da cidade de São Paulo. Os grandes sistemas de ensino, não vou fazer o merchan de todos eles, Tá bom, mas são os grandes sistemas de ensino por parte do ensino médio. E também sou comunicador. Certo. Já há alguns anos trabalho ali na região de Campinas, na Jovem Pan News Campinas, onde eu sou comentarista político. E se as pessoas quiserem me ouvir, é só sintonizar 100,3 FM ou então pelos nossos aplicativos. Às quartas e quintas-feiras eu participo do programa às 10 horas da manhã. Opa, né? Então tá bom. Eu acho que isso vai trazer muito enriquecimento para a nossa conversa aqui. Porque assim espero. O que está repercutindo para nós bastante é, mais uma vez, um conflito na região lá da Cisjordânia, da Palestina, da faixa de Gaza, aquela região que nós cristãos chamamos de Canaã e tal, ainda nas nossas recordações. E nós tivemos um ataque bárbaro há um tempinho atrás, e as reações que estão acontecendo e as preocupações e como é que é. De onde surgiu isso? Por que nós, nos dias de hoje, foi uma pergunta que eu fiz numa outra entrevista, por que nos dias de hoje a gente tende a ficar pensando, preocupado com alguma coisa que acontece numa faixa tão estreita
na geopolítica ou no planeta, e mesmo assim de tanta importância. Por que tanta essa história de Israel? E aí pessoas se levantam apaixonadamente contra ou favorável e tal, uma coisa... Conta um pouquinho para nós daquilo que você conhece. Por exemplo, talvez, né? Ali falando em Palestina, vem um nome que vem lá de Filistia ou qualquer coisa parecida. Alguns alegam serem descendentes diretos daqueles homens que seriam anteriores. Alguma coisa, se você pudesse nos localizar, né? Para todos que estão nos escutando, algumas pessoas talvez não tenham conhecimento nenhum disso. Vamos lá. Vamos lá. Bom, primeiro sobre Palestina, a origem do nome e a origem dos habitantes da região. Tá? O nome Palestina foi um nome criado por um imperador romano chamado Adriano. Eu costumo brincar, não é o jogador, é o imperador. Que também era imperador. Também, exatamente. Né? Mas o imperador Adriano, no século II da era cristã, o imperador Adriano empreendeu na realidade empreendeu um genocídio na região. Ele empreendeu um grande momento de perseguição aos judeus e aos cristãos na região. Que eles tinham se levantado contra o domínio romano. Exatamente. Né? Tá. Você tem se a gente voltar um pouquinho antes, você tem a entrada efetiva dos romanos na região chamada Judéia. O que é Judéia? Judéia é toda a região de Israel. Tá bom. Aliás, tem uma coisa que tem circulado aí, que circulou nas redes sociais recentemente, dizendo que Jesus era palestino, porque Belém, a cidade onde ele nasceu, na cidade onde foi criado, porque ele nasceu em Belém, do lado de Jerusalém. Mas em Nazaré, né, fica na região da atual Cisjordânia e, portanto, da Palestina. Isso é importante entender que isso não é verdade. Na época de Jesus não existia a Palestina, existia a Judéia, a província da Judéia, que era a província do Império Romano. Esse é o primeiro ponto. Então, mais ou menos no ano 70, você tem a entrada efetiva do Império Romano na região, com a destruição do Templo de Jerusalém. O que sobrou desse templo foi recolhido pelos judeus remanescentes, e aí você tem o que chamamos de Muro das Lamentações. E muita gente fala assim, é uma parede do templo. Não é uma parede do templo, são pedaços, o que sobrou do muro do templo foi colocado ali, e aí você tem um muro. Aí você tem a resistência dos judeus em Massada, né, aquele famoso episódio filmado, etc. Tem filmes sobre isso. E depois, já nos pulamos para o século II, você tem o imperador Adriano, que vai promover uma perseguição aos cristãos e principalmente aos judeus. Por quê? Mais até aos judeus, porque os judeus mantêm muito forte a ideia do monoteísmo, de não aceitar a adoração ao imperador romano, e Adriano então ordenou que se colocasse duas coisas em Jerusalém, dois aspectos em Jerusalém do paganismo da época que afrontou por demais os judeus, que foi a construção do templo de Diana, do templo de Diana na região, e a sua própria estátua para adoração. Então há uma revolta, e o que vai acontecer é que ele ordena então um genocídio. Tá. E há um esvaziamento, de fato é um massacre. Por fuga, não foi uma diáspora que determinada por ele, como Nabucodonosor levou pessoas, não. O pessoal fugiu para não ser morto. Certo, tá bom. Porque já estava dominado pelo Império Romano. Então eles se espalharam, aí você tem uma, vamos chamar de uma segunda diáspora forte aí. E nesse momento, como a região ficou despovoada, Adriano começou primeiro a promover a chegada dos povos do Levante, que hoje seria o norte da Arábia, aquela região toda, para a região. Né? E deu um nome à região de Palestina, ou Filistia. Por que deu esse nome? Era uma forma de afrontar a memória dos judeus, porque a região antes tinha sido ocupada, a gente vai lembrar da história dos filisteus, que tentaram dominar a região. Golias, o mais famoso. Davi Golias. E os filisteus eram povos não semitas. Os filisteus foram exterminados por um tempo de Nabucodonosor, não foi isso? Creio que sim. Ou por ali, assim. Por ali. Mas eles são originários da Grécia. Eles são povos que vieram do litoral grego e da região de Creta. Tá. Eles têm um parentesco
muito distante com os fenícios da região do Líbano. Ah, então não são fenícios. Não são fenícios. Eles não são fenícios. Certo. Porque o que aconteceu? Muito tempo antes dos gregos surgirem enquanto civilização, mesmo dos filisteus, você tem a navegação fenícia no Mediterrâneo, certo, que formou várias colônias no Mar Negro, no Mediterrâneo, na ilha de Creta, no litoral do que hoje é a Grécia, e desses grupos é que surgiu o povo filisteu. E esse povo filisteu, então, ele migrou em direção ao que hoje é a faixa de Gaza. Tá bom. E ali eles ocuparam. E ali você tem um embate com o rei Davi e tudo mais. Então, o imperador Adriano, conhecedor disso, conhecedor dessa história, porque isso é uma memória registrada. E estava muito mais perto também. Estava mais perto, ele vai fazer o quê? Ele vai dar um nome daquele povo que afrontou a Judéia. Por isso, Palestina. Então, na realidade, historicamente, cuidado, não me cancelem por causa disso, tá? Nos cancelem. Não nos cancelem. O palestino, na realidade, ele é um árabe. Tá. Ele é um árabe que ele foi trazido por ordem do imperador Adriano para a região do que hoje é Palestina, Israel, e ocupou a região quando da diáspora judaica. E aí vem um outro problema, uma outra questão, que alguns teólogos, eles levantam essa questão, ela precisa ser estudada com muito cuidado. Eu só vou levantar a questão, não vou afirmar. Tá? Mas um fato é o seguinte, esse povo árabe é descendente de Ismael. Tá bom. Se é descendente de Ismael, é descendente de Abraão. Se é descendente de Abraão, também tem a promessa. Certo. Até porque Ismael foi circuncidado. Exatamente. Por Abraão. Exatamente. Sim. Então, esse povo chamado palestino, a origem dele é árabe. Também o outro pessoal também não cancele por causa disso. Exatamente. Não era para cancelar pelo outro motivo, nem ao outro lado cancelar por esse motivo. Tá bom? Então, esse povo palestino é de descendência abrâmica. Tá bom. E aí aquela promessa de ti farei uma grande nação... Está sendo cumprida. Vale também. Se você pensar, qual é o maior povo hoje? É o povo árabe ou o povo judeu? Bom, porque a impressão que nós temos é o povo árabe, né? É o povo árabe. Sim, povo árabe. É o povo árabe que mantém as ordens dadas por Yahvé, que para eles chamam de Alá. Porque Deus fez promessa a Ismael também, né? Sim, quando Agar sai, Ismael... Gênesis 19, se eu não me engano. Inclusive tem 12 filhos, Ismael e tal, etc. E vamos aí para frente. Mas vamos continuar lá. Alguns teólogos, inclusive, dizem que a descendência de Esaú se misturou à descendência de Ismael. Então você tá tudo ali. Tá tudo ali. Bem, esse é o cenário histórico mais antigo. Agora, as origens dos conflitos atuais remontam à dominação do Império Otomano no final do século XIX e início do século XX. Então agora nós já estamos chegando perto de nós. Perto de nós, para entender. Aí, né? Porque o que acontece? Entre a antiguidade e o início do século XIX, a região ela foi sucessivamente dominada, controlada por povos estrangeiros, por impérios estrangeiros. Né? E o último grande império a dominar essa região mais recentemente foi o Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano é um império islamizado. Eu espero que o pessoal consiga entender a diferença de ser um império islâmico e um império islamizado. Por exemplo, nós aqui no Brasil, hoje, somos de uma cultura cristianizada. Certo. Não somos de uma cultura cristã. Ok. Uma cultura cristianizada. Nós, pela graça de Deus, somos cristãos. Mas a cultura brasileira, o cenário brasileiro em geral, é uma cultura cristianizada, influência cristã. O Império Turco-Otomano a mesma coisa, influência islâmica, mas não era uma cultura islâmica fundamentalista, é islamizado. Tá bom. Tá? E esse Império Turco-Otomano, por um lado, existiam facilidades de convivência das mais variadas religiões e etnias. Desde que se obedecesse à lei do Império Turco-Otomano, você poderia conviver tranquilamente com a sua própria religião. Ele não era uma teocracia. Parece que alguns sultões, inclusive, casavam-se com mulheres cristãs sim, ou judias e tal. Exatamente. Então havia esse sincretismo era muito forte. Pois bem, no século XIX, no final do século XIX, num cenário de muito antissemitismo na Europa, um ativista chamado Theodor Herzl,
Ele inicia um movimento. Esse cara, também não me cancele, esse cara era socialista, tá? Era um judeu socialista. Sim. Tem que tomar muito cuidado hoje nessas coisas para falar, mas ele era um judeu socialista. Esse camarada, ele começa um movimento na Europa chamado movimento sionista. E também tem que tomar muito cuidado com essa ideia de sionismo. Você tem sionismo de... Hoje você tem sionismo da direita, sionismo da esquerda, sionismo de centro, sionismo cristão, sionismo judaico. Então é muito amplo esse leque hoje. Mas quando ele começa esse movimento no século XIX, no final do século XIX, ele começa com a seguinte ideia. Bom, nós somos párias em toda a Europa. Inclusive a França nesse momento está passando por um caso de antissemitismo assim que se tornou notório, chamado caso Dreyfus. Não sei se você já ouviu falar do julgamento do oficial militar. Sim. Então aquilo foi a explosão do antissemitismo. A partir dali o sionismo começa a ganhar muita força. Fala, bom, temos que voltar para a nossa terra. Mas como é que a gente faz para voltar para a nossa terra se quem está dominando é o Império Turco-Otomano? Brigar com o Império Turco-Otomano não vão brigar. Porque não era nem os palestinos que dominavam a região, era o Império Turco-Otomano. Então, começaram a se formar sociedades sionistas, judaicas, nos Estados Unidos, na Europa, e eles passaram a comprar terras na região. Sim. Compraram terras para transladar judeus para a região que ficariam nessas terras compradas, convivendo com todo mundo que estivesse ali. Aproveitando um certo poder econômico que eles tinham, eles começaram na verdade, a comprar. eram sociedades, não eram indivíduos, né? Eram umas sociedades. Comprando, e isso deu origem aos primeiros kibbutz, ali que começaram a ocupar a região. Então você tem uma situação na região na qual você tem fazendas, terras que são compradas por sociedades judaicas para trazer a população para a região. Note que não é uma ocupação, não é uma invasão, não é uma tomada de terra de alguém que está lá. Aquele episódio do Êxodo dessa época, você lembra do Êxodo? Sim, Daquele navio famoso e tal? Isso é da formação de Israel isso é na depois década de 40. Segunda Guerra. Isso. Tá bom, tá. Então vamos lá, vamos chegar nesse filme. Desculpa. Vamos chegar nesse filme. Tem outro filme fantástico maravilhoso, Para quem gosta, tem muita coisa boa. Tem muita coisa. Então eles começam a comprar terras e a ocupar a região. Nesse meio tempo, em acordos diplomáticos, né, o Império Turco-Otomano ele começa a se erodir internamente. Nós já estamos às vésperas da Primeira Guerra Mundial. E nesse meio entra o Império Britânico, que era a maior potência da época. E o Império Britânico ele anuncia que ele pretende, né, nessas negociações do Oriente Médio, estabelecer uma terra para os árabes, palestinos, e estabelecer uma terra para os judeus. Vem daí essa conversa da formação dos dois estados. A Inglaterra, você sabe a história, claro, que a Inglaterra inventou um país na Europa. A Bélgica foi inventada pela Inglaterra como um estado tampão, e até hoje... ter o lado franco e o lado holandês lá dentro que brigam dentro. Brigam o tempo todo. E já falam de dividir a Bélgica faz algum tempo, né? Sim. Então é a mesma coisa que eles fizeram lá na Palestina. E fizeram lá também. Então a ideia já está aí. Só que quando termina a Primeira Guerra Mundial e o Império Otomano foi totalmente derrotado, porque ele apoiou a Alemanha, lado derrotado, o Império Otomano teve todo o seu domínio do Oriente Médio parcelado, dividido pelos tratados do pós-guerra. É nessa divisão que vão surgir países como a Síria, como o Iraque, como a Jordânia, né? O Líbano. A própria Arábia também? Não, a Arábia era uma dominação inglesa. Tá bom. Você vai lembrar de um filme chamado Lawrence da Arábia. Sem dúvida. Né? É uma dominação, um protetorado inglês, assim como a região de Israel-Palestina passa a ser um protetorado britânico também. Então não passa a ser uma região autônoma. A Inglaterra resolve não abrir mão do controle da região naquele momento. E vai ficar sob controle da Inglaterra até o final da Segunda Guerra. Só que esse controle britânico na região desagradou tanto a judeus quanto a árabes, quanto aos chamados palestinos. E ali começam as primeiras escaramuças entre judeus e árabes, entre judeus e ingleses, entre judeus e árabes e ingleses. Então começa uma tensão muito forte ali. Vem
a Segunda Guerra. Antes disso, toda a explosão antissemita na Europa, novamente por conta da solução final do Hitler e tudo mais. Termina a Segunda Guerra, abrem-se os arquivos e mostra-se todo o horror da solução final dos campos de concentração. Lembrando que não são somente judeus que foram exterminados, estamos falando de mais de 10 milhões de pessoas. E aqui tem um dado, permita-me um parênteses, meu caro Fernando, sobre alguns fatos que circulam em redes sociais. Você já deve ter visto, né? Parem com o genocídio do povo palestino. E aí você tem que ir para o fato. Qual é o fato? Quando o Estado de Israel foi fundado em 1948, existiam na região 500 mil palestinos. Certo. Hoje eles são em 5 milhões. A minha pergunta é, cadê o genocídio? Pois é. Não, mas esse apelido são de genocídio... São fatos. Por outro lado, ao tempo, amores. Os judeus, quando começa a solução final, em 1938, antes da guerra, eles eram aproximadamente 18 milhões de judeus no mundo. Hitler matou 6 milhões, sobraram 12. Ou seja, um terço. Sobraram 12 milhões. Hoje, o Estado de Israel tem 15 milhões. Certo. Quer dizer, o Estado de Israel ainda não atingiu o número de população que existia antes da solução final. E eu pergunto, cadê o genocídio? Pois é. Onde que está o verdadeiro genocídio? Esse termo ele perdeu completamente o significado daquilo que nós aprendemos, né? Como dizem que a língua é dinâmica, às vezes eu converso com algumas pessoas, mas a gente tem que... Tá bom, então genocídio, quando eu entendi, você está lá acabando com uma determinada raça. Genocídio é uma política estatal de extermínio, isso é um genocídio. Mas é muito fácil você chamar, muito mais fácil chamar as pessoas de nazista, por exemplo, fascista, genocida, comunista, qualquer isto aí você cria, é fácil falar. Né? Então, só voltando ao raciocínio, então o que acontece? Aí você tem a resolução da ONU, né, de 1947, por sinal, a reunião da ONU é presidida por um brasileiro, a gente tem muito a ver, o Brasil tem Carlos muito Aranha. a ver. Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha. Carlos Aranha é um pastor. pastor. Né? Mas o Oswaldo Aranha, ele vai ser o responsável pela convenção, pela reunião que vai decretar não a formação do Estado de Israel, mas a formação dos dois Estados. O Estado de Israel e o Estado palestino. E aí vem um detalhe que, mais uma vez, as pessoas hoje não gostam de fatos, elas gostam de sentimento. Sim. Então, esse que é o grande problema, né? Qual é o fato biológico? Existe macho e fêmea. Sim. Mas eu não me sinto nenhum dos dois. Aí não dá, né? Sim, então vamos no fato biológico. Tá. Mas um fato histórico. Foi criado pela ONU, dois estados, o Estado de Israel e o Estado palestino. O Estado palestino não foi aceito por Israel? Não. O Estado palestino não foi aceito pelos palestinos, impulsionados pelas lideranças árabes em volta, pelo Egito, pela Jordânia, pela Síria, principalmente pelo Egito. Nasser importantíssimo. O panarabismo, né? O panarabismo vai trazer a ideia de que é necessário exterminar Israel, que está presente hoje no Hamas. Por sinal, o Hamas nasce no Egito, na Irmandade Muçulmana. Enfim, só que os líderes do Hamas estão tudo no Catar milionário, no ar-condicionado. Bom, isso é uma coisa meio geral. Meio geral. Tá, aí não aceitam, e aí começa, e talvez acontece aí, isso que eu vou contar aqui, inclusive os historiadores seculares são concordes em dizer o que eu vou dizer aqui. Não apenas nós que somos dentro da teologia. Mas pera um pouquinho. Segura aí. Seguro. Como diria um antigo mediador aqui, então segura aí que nós estamos vendo intervalo, aí você vai contar o que é que eles diziam. Pois não. E você que está me escutando, não vai embora não, que agora você vai ter que esperar um pouquinho para escutar o que é esse fato, o que é isso. Só um instantinho, um intervalo rapidinho, voltamos já. Para ajudar você a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos 7 dias da semana, conheça a Telmídia. Uma plataforma de vídeos com diversos cursos, palestras, filmes, séries,
documentários, música e desenhos animados para toda a família. Assista no seu computador, celular, tablet e até na TV. Acesse pelo site telmedia.com e faça uma inscrição gratuita. Telmídia. Assista quando quiser, onde quiser. Pronto, estamos de volta. Então, vai lá. Perdeu o fio da meada? Desculpa Não. se perdeu. Continua. Pega aí. Então, todos os historiadores contemporâneos, geopolíticos, que estudam a formação e a independência do Estado de Israel em 1948, são unânimes em dizer que o que aconteceu em 1948 foi um milagre geopolítico. Um milagre geopolítico. Por quê? Israel não tinha um exército. Certo. Não tinha um exército. Sim. Tinha pessoas armadas, mas não tinha um exército. Tinham grupos que hoje são chamados até de terroristas. Exato. Não, aqui o compõe chama. Tanto é que Israel até hoje não tem exército, não sei se você sabe. É força de defesa. É uma né? força de defesa, né? Porque ele não é expansionista. Tanto que as armas deles são feitas mais para defesa. Pra defesa. O tanque deles é feito mais para defesa. Exatamente. E tal, essas coisas assim. E todos eles dizem que foi um milagre geopolítico que aconteceu em 48, porque você tem um país recém-nascido, um exército sem armas, que vai enfrentar o Egito, a Jordânia, a Síria, o Líbano e os palestinos que ali estavam, né? Era o Nasser que falou, nós vamos empurrar eles para o mar de volta. Exatamente. Foi o Nasser Vamos falando, mandar- vamos empurrar, jogar o judeu tudo no mar. Exatamente. E eles conseguiram resistir e fundar o seu estado em 48. Tem muitos filmes que mostram sobre isso. Tem eu assisti, inclusive, algumas semanas atrás, numa dessas plataformas gratuitas, que não tem nas outras, os streamers. Acho que é Entre Deus e Reis é outro. Mas é um com Kirk Douglas e o Yul Brynner. É um filme lá da década de 50, 60, que conta a história. Eu sou velho. Não. Mas que mostra como se formou esse exército de Israel, né? Vou me lembrar o nome até o final da nossa conversa aqui. Se não me lembrar, depois a gente põe aqui nós nos colocamos. Então, eles vencem essa guerra. E ao vencerem essa guerra, estabelece-se o Estado de Israel. Só que, a partir daí, você vai ter um grande movimento. É interessante observar isso, um grande movimento das nações árabes contra Israel, e atenção, contra os palestinos. Porque o movimento dessas nações árabes é contra o Estado de Israel e não é a favor de receber os palestinos em seu território. Se você pegar a história dos conflitos na região, quem mais matou palestino foram os árabes, não foram os judeus. Aquele movimento do Yasser Arafat, ou não, mas acho que é o dele mesmo, que chamava Setembro Negro. O Setembro Negro se dirige a um fato acontecido na Jordânia, quando os palestinos foram massacrados dentro da Jordânia por jordanianos, etc. Sim. E foi um fato extraordinário. E não foi uma atitude de Israel. Quando você vê lá o grupo palestino, Fatah, não sei se era outro nome e tal, mas o Setembro Negro era uma coisa marcante, que foi massacre de palestinos por árabes. Por árabes. Isso aconteceu na Jordânia, aconteceu no Egito. Aliás, também. até hoje o Egito não abre a sua fronteira para que o pessoal de Gaza saia. Até hoje. Tá? Então, assim, uma coisa que é importante se falar aqui é o seguinte: se você tirar o Estado de Israel hoje, eu vou dizer para você que os palestinos vão ser exterminados pelos árabes. A existência do povo palestino depende da existência do Estado de Israel. Que coisa, não? Entende? Isso é uma coisa interessante. Tanto é verdade que na faixa da Cisjordânia, onde você tem o Fatah, que é um grupo, não, é um partido laico, embora seja islamizado, Sim. mas é laico, esse Fatah, ele tem parlamento, ele tem governo, ele tem recolhimento de impostos. Se você vai à região de Israel, você vai visitar essa região com guias turísticos ou palestinos ou judeus, vai circular por lá. Você tem árabes israelenses, que são palestinos com a cidadania israelense, que atuam no parlamento de Israel.
que estão lá. Parte das forças de defesa de Israel é formado por palestinos árabes israelenses. Então, a gente não conhece muito essa realidade aqui do lado de cá. Só quem conhece, quem foi para lá e conhece a realidade, que vai entender isso, né? Que vai entender como é que funciona. Então, a questão que acontece na faixa de Gaza, quando fala assim, a faixa de Gaza se tornou um grande campo de concentração a céu aberto. Sim, se tornou, porque o Hamas transformou isso num campo de concentração. Quando você pega o estatuto do Hamas, é muito claro que o Hamas existe para duas coisas. Primeiro, exterminar o Estado de Israel e os judeus. Certo. E segundo, estabelecer um Estado teocrático islâmico na região, que não contempla os palestinos. Um tá? tipo de ISIS, vamos dizer, Sim, que nós escutamos outro exatamente, dia. Exatamente. É um Estado islâmico com as leis da Sharia. Ponto. Como o ISIS tentou fazer. É isso que eles querem fazer lá. Então, não há compromisso do Hamas com o Estado palestino. Não há compromisso do Hamas com o segundo Estado na região. A gente percebe isso hoje, porque você Sim. vê que não tem o Hezbollah, embora tenha uma certa conversa com o Hamas, mas não apoia o Hamas. Você está vendo que os outros estados não estão propriamente apoiando como apareceu no comentário. Vai vir todo mundo aí. Não veio todo mundo coisa nenhuma, né? E essa questão do Hamas, ela tem muito a ver com uma mudança na política, na geopolítica da região, que vem acontecendo de mais ou menos uns 5 anos para cá, no qual as nações árabes, Egito, Arábia Saudita, Jordânia, Líbano, Emirados Árabes, eles saíram daquela política de extermínio de Israel e passaram a considerar ter relações com Israel, reconhecer Israel, por conta justamente das questões comerciais, tecnológicas, né? E começaram a se aproximar e acho que uma semana antes do ataque, ou 2 semanas antes do ataque, o golpe de misericórdia nisso daí para os fundamentalistas foi a assinatura de um acordo de livre cooperação entre Israel e Emirados Árabes Unidos e o encaminhamento também de um acordo de livre cooperação entre Israel e a Arábia Saudita. Seria o fim do mundo para eles. Isso ia deixar o Irã isolado. E aí 2 semanas depois você tem um ataque financiado pelo Irã. Hoje não adianta dizer, não foi. Sabe-se que foi. Sim. E assim, o Mossad, o serviço secreto israelense, ele vai pegar um por um. Como já fizeram. Como foi a questão do atentado de Munique. Eles demoraram 10 anos para pegar todo mundo. Eles vão pegar um por um, inclusive os iranianos. Eles vão dar um jeito de pegar... Mesmo lá no Catar, e vão catar lá no Catar. Vão buscar isso. E aí a gente entra num ponto complicado, que é a questão daquilo que... Qual é a orientação de Deus para isso, para essas ações? Como fazer? Não vemos orientação de Deus, né? Em nome de Deus é uma coisa, mas Deus orientando não temos. Exatamente. Se a gente pensa e imagina, por exemplo, quando a gente vai para o Sermão do Monte, né? Ame o seu inimigo, dê a outra face. Alguns irmãos cristãos aí nos debates toda essa época, não propriamente com essa questão pontual Hamas, Israel, mas nas preocupações das perseguições dos nossos princípios e nós temos que nos armar, os cristãos, né? E aí eu olho assim as cartas de Pedro escreve uma igreja perseguida. Eu não vejo Pedro em nenhum momento falar, gente, se preparem. Viu? Por quê? Guardem espadas. Porque a ética do reino não é para um Estado. Isto. A ética do reino é para o discípulo, é para o indivíduo. A feliz nação, na Bíblia, que o pessoal gosta de aplicar a países, a feliz nação é a nação cujo Deus é o Senhor, é o povo de Deus, não é o Brasil, os Estados Unidos, o Egito, a Inglaterra. Então, quando você vai para Mateus 28... Quando ele diz assim, ensinem as coisas que vos tenho ordenado, as coisas que vos tenho ordenado está no Sermão do Monte, e quando você vai para o Sermão do Monte é para o discípulo.
Exatamente. O Sermão do Monte, a ética do reino é a ética do discípulo. Tem gente no que acha mundo. que isso é só lá para uma outra época, mas Não, na verdade é para nós exatamente. hoje mesmo. Né? Então, quando você vê o Estado de Israel, agora estou falando de Estado, não de indivíduo, o Estado de Israel reagindo da maneira como está reagindo, eu ouço assim coisas do tipo assim, tá desequilibrada a reação. Está desequilibrada a reação, Força então desproporcional. Então quer dizer que Israel tem que entrar na Palestina, pegar uma festa com 200 pessoas, matar todo mundo, matar bebê, estuprar, para ser igual, é isso. E levar sequestrado nos E levar 200 sequestrado. e volta. Então, a gente tem que analisar com muito cuidado. Existem, logicamente, dentro da geopolítica, existe o que nós chamamos de ética da guerra. Tá. Existe uma ética da guerra. Ela foi determinada depois da Segunda Guerra Mundial, as convenções, etc. Então, por exemplo, na ética da guerra diz que você não deve atacar hospitais. Essa é a ética da guerra. Tá. Mas a ética da guerra também diz que você não deve usar áreas humanitárias como escudo. Claro, você põe a cruz vermelha ou um crescente e tal, Exatamente. então ali não ataca aquele caminhão. Porque Sim, ali... mas eles estão ali. Então, como é que Exatamente. você joga essa questão da ética? Aí você tem que fazer, então, que você tem que fazer incursão terrestre. Para você entrar no hospital, entrar no túnel e pegar no túnel. Não dá para você jogar um míssel ali, porque você tem o escudo humano. Então, assim, é muito tênue essa linha, é muito difícil de você analisar. Não dá para a gente, aqui no nosso ar-condicionado do hemisfério sul, do outro lado do Atlântico, querer falar, como eu vejo alguns comentaristas, colegas meus, inclusive, das emissoras, fazendo alguns juízos de valor. Eu falo assim, gente, mas não dá para você dizer que dá para fazer assim. Você não está lá para saber. É completamente diferente. Completamente. É outro. De certa maneira, a gente até simplifica. Realmente foi uma barbárie. Não justifica outra barbárie, claro, absolutamente, nós não podemos justificar uma coisa ou outra, mas é uma guerra. O terrorismo por si, quando nós falamos de grupos terroristas, eles não seguem nenhum tipo de ética de guerra, né? Se é que o que for possível fazemos, e o terror é assim. Como diz o nome, né, a classificação, é para dar medo. Dar medo. Então eu corto uma criança em pedaços, mando a fotografia para os pais. Para dar medo, para gerar medo, para gerar terror. Então, assim, não é uma questão assim, nós conquistamos essa área e tal. Então, é complicado você realmente querer reduzir isso. Isso eu sei, a gente percebe claramente. Né? Sim. Agora, que existe uma má vontade histórica contra o grupo judeu, sim. Eu não entendo alguns ideólogos, um lado ideológico que vai contra... Não sei porquê, uma vez que uma série de conquistas ou de realizações em Israel Israel foi baseado em fundamentos socialistas. Sim. Não, basta dizer que o pai da esquerda é judeu. Pois é, mas eles o pai da esquerda, que é o Karl Marx, é judeu. E o Partido Socialista de Israel já teve várias vezes governando Israel. E está lá nos fundamentos deles, são, como você falou, até no ideólogo do sionismo, né? Então, é muito estranho isso. O próprio país, o sistema de governo no kibbutzim... Os kibbutz são totalmente comunidades socialistas. Socialistas. Então, assim, e agora, como é que você, que tem um lado, um espectro ideólogo, você fica contra, a favor de um grupo que é profundamente... como é que eu vou dizer? Assim, é muito simples. É muito simples essa questão. Por quê? Passa pelo fato de que o Estado de Israel foi apoiado pelos Estados Unidos. Remonta à Guerra Fria e aí você tem toda a resposta. Acabou. Entendeu? É só uma questão, é uma viseira ideológica que emburrece o discurso. Isso. Então, pelo fato de Israel ter sido e estar ainda sendo apoiado pelos Estados Unidos, fatalmente, a esquerda, no caso aqui no Brasil, que é uma esquerda anti-Estados Unidos, sim, né, ela vai se colocar anti-Israel. E aí você tem essa polarização toda que você vê. E, por outro lado, outra coisa que me chamou a atenção, e eu fiquei muito assustado com isso, viu, Fernando? No que eu vi nos meios universitários que eu frequento, um antissemitismo explícito. É um absurdo. Explícito. É um absurdo.
Assim, agora explícito. Como é que alguém que chama os outros de genocida, Uhum. é antissemita? Isso Não dá. é uma filosofia genocida. Se Sim. eu sou antissemita, eu sou contra um país, um povo, uma etnia, e eu quero exterminar esse. Então, Uhum. realmente é difícil. E assim, eu fica vi difícil isso, conversar. eu vi isso do outro lado da Marginal Pinheiros aqui, ali na cidade universitária. Eu vi isso lá na Unicamp, eu vi isso em Harvard, na Alemanha, na Universidade de Berlim, que é mais coisa, hein? assustador, né? Casas de judeus que estão sendo pichadas com a estrela de Davi para identificar quem é. Então, assim, nós passamos na história pelo menos uns 70 anos, desde o final da Segunda Guerra Mundial, uns 70 anos, entre aspas, de uma certa tranquilidade mundial. Teve um monte de guerra, Sim. mas essa tensão gerada por um conflito que pudesse escalar mundialmente, a última vez que nós tivemos foi nos idos da década de 30. E hoje eu e outros colegas sentem essa tensão. Mais uma vez motivada pela questão antissemita. Mas que coisa. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos dar um pequeno break outra vez? Então, eu não sei o que nós podemos trazer de luz aqui, não calor, né? Como a famosa frase. Mas vamos falar daqui a pouquinho. Espera um pouquinho mais aí que nós vamos continuar essa nossa conversa aqui, hoje com o professor Eduardo Baez, falando sobre política, sobre história, sobre conflitos que nós estamos tratando. Um pouquinho. Daqui a pouquinho a gente volta. Para ajudar você a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos 7 dias da semana, conheça a Telmídia. Uma plataforma de vídeos com diversos cursos, palestras, filmes, séries, documentários, música e desenhos animados para toda a família. Assista no seu computador, celular, tablet e até na TV. Acesse pelo site telmedia.com e faça uma inscrição gratuita. Telmídia. Assista quando quiser, onde quiser. Então, nós estávamos falando aqui continuar nossa conversa, sobre algo que é muito pesado. Eu sei que o antissemitismo tem algumas interpretações e tal, variadas. O meio cristão, especialmente o meio cristão que eu vou falar, é o meio cristão que eu conheço protestante. Eu não sei muito bem como é que isso age, por exemplo, na igreja ortodoxa, ou na igreja católica romana, dentro do meio cristão que eu conheço. Nós temos a questão bíblica da preservação do povo de Israel, porque Deus fala, eu coloquei meu nome aí. Nós, eu acredito que você comigo, acreditamos que, como diz o Novo Testamento, nós hoje somos o Israel de Deus. Sim. Nós estamos incluídos, ainda que enxertados, como Paulo fala e tal, somos, mas eu creio mesmo que Deus tem um propósito em Israel mesmo, no povo judeu mesmo, seja para conversão, como fala Paulo lá aos Romanos, seja o que vai acontecer, né? Mas também porque eu creio que isso vai ficar preservado até o final dos tempos, porque é como Deus dizendo assim, meu nome está aí. Então, a sobrevivência desse povo é uma prova de que eu existo. Sim. Reduzindo a história. E Deus fala, não é porque vocês eram grandes, vocês são um vermezinho de Jacó, está tudo escrito no Velho Testamento, está tudo anunciado. Não é pela beleza dos olhos de vocês, eu estou fazendo isso por causa do meu nome, né? Ezequiel está dizendo isso, é por causa do meu nome. Sim. Não é porque Deus vocês... não negocia sua glória com ninguém. Com ninguém e tal. Mas que existe uma certa cor nisto de antissemitismo, a questão espiritual, também tem. E ao mesmo tempo que nós devemos orar pela paz de Israel, eu acho que, de Jerusalém, acho que sim. Que devemos orar pela paz no mundo inteiro. Está na Bíblia. Mas está dizendo especificamente pela preservação do nome do Senhor. E é triste para nós ver, qualquer tipo de xenofobia para mim é triste, qualquer coisa, em qualquer lugar do mundo. E de Israel, um calorzinho no meu coração por causa da visão bíblica. Mas como é que... Por exemplo, você, na sua profissão, você é um professor, você está lá numa cátedra, você está lá dando uma aula numa faculdade, você se relaciona com colegas que estão profundamente contaminados, ou essa palavra foi feia, né? Mas tudo bem, contaminados com uma ideologia, um antissemitismo.
acredito, não sei, que até que nem percebam disso. Se você falar para eles, ficam ofendidos, mas são antissemitas. Como é que você trabalha isso? A sua fé diante dessa questão? Como é que trabalha isso? Olha, Fernando, a coisa está tão séria nesse sentido que, recentemente, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, por intermédio de um decreto do governador, proibiu o ensino errado do Holocausto nas escolas. Isso é uma lei. Mas qual que é o ensino errado do Holocausto? O ensino errado é Porque... dizer que o Holocausto não existiu. Ah, bom, não, porque eu podia achar que também eu dizer que o ensino de que o Holocausto existiu, ele ia dizer que ele é errado. Exatamente. Não. Ah, tá bom. Proibiu o negacionismo do Holocausto. Tem que ter uma lei para garantir que não se ensine negacionismo do Holocausto nas escolas públicas do Estado de São Paulo. Porque estava acontecendo. Porque estava acontecendo. Se tem uma lei, é porque estava acontecendo. Exatamente, porque aconteceu. E acontece. Né? O antissemitismo, ele... Primeiro, vamos falar do nosso quintal, tá? Tá bom. Vamos falar do quintal, o quintal cristão. O antissemitismo foi muito forte na Idade Média entre os católicos, com os católicos. E foi inicialmente do protestantismo também. Você tem escritos de Lutero que podem corroborar tranquilamente qualquer antissemitismo contemporâneo. Né? Você pega os escritos de Lutero sobre os judeus, ele defendia a expropriação, defendia inclusive a morte dos judeus também. Isso tem a ver com aquilo que aconteceu, por exemplo, em Estrasburgo, onde o bairro judeu foi preservado. Isso. Lutero ainda pega um rebate da peste negra, né? Então, isso. E aí você tem toda uma questão ligada a um lado de que os judeus, assim como nós protestantes, nós reformados e calvinistas, o pessoal não gosta muito de dizer que nós somos eleitos, só ficar bravo com a gente, não fica? Fica bravo. Não, mas você é eleito de Deus, olha, eu creio que eu sou. Né? Por quê? Porque eu creio, porque está na Bíblia, a predestinação está ali, Efésios, você vai lá. Não briga comigo, briga com a Bíblia. Comigo você não tem que brigar. Né? Então, o pessoal, no nosso meio, o pessoal fica bravo conosco que somos calvinistas da nossa... Ou quando você prega que o pecado vai levar à morte, à condenação eterna, exatamente, e o cara briga com você, você fala, eu só tô te falando pra você sair dessa, cara. Tá ali. Então, isso ofende também, porque, por exemplo, quando você vai para o livro de Gênesis, os 3 primeiros capítulos de Gênesis, coisa espetacular ali a narração, que é uma narração poética que Moisés faz da criação do mundo. Aí você se pergunta por que ele faz aquela narração. A narração do Gênesis é a exaltação do Deus único sobre os deuses politeístas da época. Quando Moisés anuncia, lembre-se, Moisés foi criado na cultura egípcia. Sim. Moisés estava na corte de Faraó. Sim. Moisés aprendeu sobre todos aqueles deuses, não podemos esquecer disso. Moisés, quando ele escreve que no princípio Deus criou o céu e começa a contar todo o processo da criação. Um Deus. Todo-poderoso. Sábio, exatamente. Santa. É complicado. E aí ele está dizendo nas entrelinhas, o Deus Criador, ele é o Criador de todas as manifestações da natureza que vocês chamam de deuses. Entende o problema? É um problema. Aí que está o problema. Ele está preparando o povo para a entrada em Canaã, onde estaria novamente a cultura pagã estaria forte. E aí alguns intérpretes dizem, inclusive, que as 10 pragas do Egito são 10 superações do deus Yahvé sobre os deuses egípcios. E faz todo sentido, né? Porque o Nilo é o primeiro deus que é ferido por Yahvé. Transforma em sangue. E a última praga é a praga dos primogênitos, onde o próximo deus do Egito, que seria o filho de Faraó, é morto pelo Espírito do Senhor, pelo anjo do Senhor ali, porque não tem o sangue na porta. Então, tudo isso corrobora para se criar uma situação de confronto com a cultura da época. Aí vamos para a situação árabe e judeu. Vamos para o outro lado. O judeu também não faz muita questão de não humilhar o árabe, porque ele fala assim para o árabe, lá o filho da escrava.
se referindo Sim, à filho descendência de Agar. Tal, claro. E se Ismael, fala isso. Ismael. Isso se tem. Então, são nuances do pecado do ser humano mesmo, da queda, que você encontra na origem desses distratos. E no caso do antissemitismo, você tem também toda a questão de que na história ocidental sempre se questionou muito que como é que esse povo que não tem um local fixo, é um pária, ele prospera tanto como ele prospera. Ou eles fazem questão de ser chamados judeus mesmo morando no meu país. Exatamente. Por quê? Não são daqui? Exatamente. Porque a identidade deles como o povo, estou falando eles, não eu, não estou dizendo que eu considero isso, sim. mas como eles se identidade como o povo escolhido de Deus, se a gente lê a Bíblia com muito cuidado, pior não, é mais intensa a coisa, o povo feito por Deus, certo, né? Mas se esquece de ler o restante que diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Exatamente, né? exatamente. Mas eles começam na parte do peito, e aí cria-se esse sentimento de apartamento. São arrogantes. Apartamento ficou ruim porque não estamos falando de moradia. Sim. De apartar o povo, né? Então, da arrogância e tudo mais que esse povo teria em relação aos demais. Aí isso tudo ajuda a criar muito esse sentimento antissemita. E eles não fazem nenhuma questão mesmo. E como é que assim você trabalha como isso? Nós, calvinistas, não fazemos muita questão mesmo de algumas coisas. E como é que você trabalha isso no meio? Você está dando aula na sua classe, o aluno ele escuta a aula de um outro professor de história, numa outra área, ou você conversa com seus colegas, ou seus colegas sabem do que você está falando. Como é que isso funciona para você? Você consegue... É difícil, é muito difícil. Eu vou dizer para você que eu conversava recentemente com um diretor de uma escola judaica aqui em São Paulo, né? E eu falei para ele, amigo, está muito difícil eu trabalhar onde eu trabalho, em escolas seculares. Porque se eu me coloco, não é nem pró-Israel, se eu me coloco como um crítico do antissemitismo, eu estou sendo cancelado. Mas é um absurdo, não? Como está sendo o mundo mesmo? Exatamente. Veja, eu não estou sendo pró-Israel, porque chegou num ponto que, se você critica a ação de Israel fora dos padrões da ética da guerra, você é taxado de ser Hamas. Ou antissemita. Ou antissemita. Né? Agora, se você, por outro lado, defende, não o Hamas, mas defende o direito legítimo do palestino de ter o seu Estado, como Israel defende. Israel defende. Tanto que você tem a Cisjordânia e mesmo a questão da faixa de Gaza. E não tem o propósito de conquistar a faixa de Gaza e expulsar os Exatamente, como Israel defende a ideia. Mas tem que tirar o Hamas de lá para que isso aconteça. Porque não adianta nada você ter ali alguém que queira destruir você. Então, você tem essa situação, né, bastante marcante aí, né, e que está muito complicado hoje, está muito difícil. Não está fácil não de você chegar, porque aqui no Brasil nós chegamos num ponto, da mesma maneira que a polarização política e ideológica alguns anos atrás rachou o país, essa situação Israel-Palestina está rachando também dentro do meio acadêmico, né, as posições. Entendi. Se você me perguntar assim, Eduardo, qual que é a sua posição geopolítica para a região? Eu sou, nesse ponto... né, eu sou defensor da resolução da ONU. Pronto. Né? Estado israelense, Estado palestino. Lembrando que o Estado israelense, à luz das nossas escrituras, é um Estado israelense. O povo de Deus somos nós. Mas eles têm o direito, a Carta da ONU, a determinação de cada um ter o seu Estado. Ponto final. Porque, inclusive, a gente abre, por exemplo, você lê lá Ezequiel, tem uma passagem, eu estava lendo recentemente, não estava buscando isso, mas eu estava lendo recentemente, e onde Deus tem palavras de promessa para os moabitas e para os amonitas. Então, Deus diz que vai restaurar. Você fala, peraí, então não é exterminação? Não é extermínio e tal. Né? Então, eu como cristão, agora vamos tentar pôr em prática isso. Eu não sou professor de história, eu não sou... Enfim, eu não sou um pregador e tal, mas eu sou um cristão. O que eu devo fazer? Você deve viver sua fé e crer absolutamente que nós temos um Deus providente, que as promessas de Deus vão se cumprir. E quando nós vemos esses sinais, a própria preservação do povo judeu no meio de tantos momentos críticos,
seja lá com as parteiras no Egito, seja no momento lá da entrada em Jerusalém no ano 70, ou até depois, né, com Adriano no segundo século, até vir Constantino, que muda todas as questões, uma série de questões, seja no tempo dos caldeus mesmo, vindo e levando para o exílio, mas mesmo assim deixando um pouco do povo lá, enfim, várias etapas. Essa preservação é Deus dizendo para você assim, acredite em mim. Eu disse que vai acontecer isso, e isso vai acontecer. Eu estou mostrando no exemplo deste grupo pequeno, relativamente, que eu preservo para mostrar para você, mantenha a sua fé. Então, nós devemos continuar obedecendo ordens bíblicas de orar por paz em Jerusalém? Sim, sem dúvida nenhuma. E paz nos homens, embora o canto dos anjos, né? Nós vamos chegar no Natal depois de algum tempo aí, o pessoal gosta de falar o canto dos anjos, paz na terra entre os homens, por aí, né? Não entende que a paz é paz com Deus, não a paz de relacionamento humano. E estamos vivendo assim tempos muito difíceis, mas nós precisamos manter a nossa confiança em Deus, crença em Deus. Nossa fé é provada de diversas maneiras. E quando você olha para esse pedacinho, né, do mapa do nosso planeta, e você vê essa guerra gerando tanta repercussão, né? Porque não se fala mais de outros lugares que estão tendo guerra, que ninguém está falando que está tendo. Exato. Que a gente sabe que está tendo. Ninguém está falando, por exemplo, dos cristãos que estão sendo massacrados no norte da África pelo Boko Haram. Ninguém fala mais sobre isso. Ou você pegar até guerra em país, você está chegando ali na região da Armênia e tudo, ali está tendo problemas seríssimos, Azerbaijão, eu não sei exatamente, mas ninguém está tudo... Mas lá Israel repercute. Agora é o farol do mundo, né? E é uma coisa que Deus disse, né? Então, uma coisa que você tem que fazer é negar as Escrituras, você tem que negar que isso seja verdade, que seja a palavra de Deus. Então, qualquer coisa. Só que não vão vencer. Não vão vencer. Só que é uma tristeza. Eu tenho muita tristeza de ver pessoas... assim, o discurso do Netanyahu, que eu não concordo politicamente com ele, mas foi muito marcante. Que ele falou assim, nós vencemos o faraó. Nós vencemos os gregos. Israel venceu o faraó. Isso que eu ia falar, né? Israel venceu os gregos. Israel venceu os romanos. E foi enumerando todos os povos. Ele falou, todos esses povos estão no museu. Isso. Nós estamos aqui e nós vamos vencer essa guerra. É aí que começa a fugir o Netanyahu por não dar glória a Deus, porque, claro, a gente sabe por que não faz isso. Agora, uma palavra que veio à minha mente quando você estava falando aí, eu não vou lembrar do endereço, mas eu sei que está em 1 Coríntios. E aí a pergunta que me vem é a seguinte, o que é a igreja? É o povo de Deus. E é um povo de Deus em missão. Qual é a missão da igreja? E lá em 1 Coríntios diz... A missão da igreja é ser embaixadora do reino de Deus. Sim. E reconciliar os homens com Deus. Essa é a nossa missão. Isso que resume o evangelho de toda maneira. Exatamente. Então, viver a nossa fé, a crença naquilo que Deus fala, crer que Deus cumprirá o que ele diz, Deus não esquece. Pedro já dizia, né? Alguns vão dizer, está demorando, você acredita ainda? Por que você confia nesse Deus? Cadê a promessa da sua vinda? Aquelas coisas todas que nós encontramos na própria Escritura, é que nós temos que viver cada vez mais e pedir a Deus misericórdia, porque recentemente aconteceu um fato aqui, e estão sendo acusadas algumas pessoas até de assassinato e tudo mais pela atitude que tiveram, né? E eu coloquei lá num certo momento lá, alguém estava falando sobre isso, eu falei, e além dessa injustiça e de tudo mais, a minha indignação, há um fato, vão dar conta para Deus. Sim. Não tem como escapar disso. E por causa disso nós temos que pregar mais o evangelho, porque não que eu fui antissemita, não que eu preguei que alguém pode ir lá e matar criança, nunca nada disso. Mas antes, eu também era uma pessoa perdida. Agora eu creio no Senhor, eu tenho uma firmeza no Senhor e eu caminho com Deus. Eu tenho que continuar caminhando e pregando a palavra para que mais pessoas venham a se converter. Sim. Mais pessoas venham a se converter, porque realmente é uma tristeza muito grande. Ver pessoas morrendo, vendo barbárie, são coisas terríveis. Isso a gente precisa lembrar, não minimizando, precisa lembrar que isso é o resultado da queda, é o resultado
do pecado, o mundo está em desequilíbrio e só vai ser restaurado quando o Senhor voltar. Maranata, ora vem, Senhor Amém. Jesus. Amém. Podia ser agora, talvez até esse programa nem ir pro ar, né? Jesus voltar cedo, Exatamente. está ótimo, não estou preocupado com isso, não. Eu falo lá na igreja, até domingo que vem. Bom, mas se Jesus voltar antes também, a gente se vai vê depois. você vai ver lá em cima de todo jeito. Exatamente. E você que nos escuta, entenda, as Escrituras falam muito destas coisas. As Escrituras não descem a detalhes. Ela fala de um Deus que ama, um Deus que chama o pecador, um Deus que dá esperança. O pastor Augusto Nicodemos esses dias falou assim, parece que o Senhor está levantando a mão de proteção dele assim, mostrando para o homem como o homem é miserável e faz coisas terríveis. Então o Senhor Deus, mas ele diz, como você citou Coríntios, eu lembro também Efésios, onde ele diz assim, para que Cristo seja o cabeça, ele deu a sua igreja. Então nós temos responsabilidade de mostrar para o mundo que o Senhor é Deus e não podemos perder a nossa confiança. Exatamente. Eduardo, nosso tempo está encerrado. Poxa aqui, vida. né? Mas eu acho que esse foi o primeiro papo, né? Opa, estamos à Tem muita coisa disposição. para conversar, eu acho que tem tanta coisa para dizer. E eu agradeço muito a presença aqui. Eu que agradeço a Deus essa oportunidade de poder estar aqui com você, Fernando, e espero a gente poder continuar essa parceria falando, discutindo, conversando. Sempre bom encontrar e poder compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo. Eu espero que essa conversa chegue a muitas pessoas e que isso produza frutos na vida dessas pessoas. Então, esse aqui é um programa, você que está nos escutando, então, que procura falar de coisas práticas do dia a dia, na fé cristã, na maneira como nós enxergamos, procurando animar você a continuar com o seu compromisso com Deus de verdade. Aqui fala-se de teologia, vida e fé para a glória de Deus, é esse que é o propósito nosso, e esperamos que essa conversa tenha sido boa. Quem sabe, continuamos a falar alguma coisa nessa área. Vamos ver os desdobramentos, mas, como eu disse, desde menino eu escuto falar de guerras e rumores de guerra naquela região. E isso somente quando o Senhor voltar que vai terminar. Ore pela vinda de Jesus, como o próprio irmão aqui do Ricardo acabou de dizer, né? Vem logo, Senhor, vem logo. Deus te abençoe. Até nos encontrarmos outra vez. Assista os nossos programas, entre no nosso aplicativo, baixe o aplicativo Teomídia Podcast. Você pode ali, teomídia.com. O Teomídia Cast é o meu programa aqui, o teomídia.com. Baixe aí e você vai ter acesso a tantas coisas que nós temos gravadas. Se você tem acesso gratuito a uma série de coisas. Se você quiser apoiar o nosso trabalho, e nós precisamos, que todo lugar é isto que é feito também, então você também pode se tornar um cooperador dessa missão. Comeve tem mais de 50 anos de existência, para que nós possamos continuar gerando material bom. Deus te abençoe e até nos encontrarmos outra vez.